digital é uma maneira nova de se relacionar, então tudo vem mudando, tipos de relacionamento, a maneira de se comunicar, mas a política, principalmente, ela tem gerado muito atrito nesse mundo. E esse é o debate principal que nós temos que fazer de como que a política pode ser digitalizada, quais são os impactos e, principalmente, quem são os atores que vão debater essas mudanças. Atualmente, muitas pessoas remetem às plataformas digitais como responsáveis por essas mudanças, mas vem esquecendo das instituições democráticas, vem se esquecendo da sociedade civil organizada. Então, acredito que esse é o principal desafio. Existem dois termos muito interessantes para debater o avanço da tecnologia na sociedade, né? Há um tempo atrás, a utopia cibernética era a crença de que os oprimidos iam começar a ter vozes para falar tudo o que eles pensavam, o que eles queriam contra os opressores. Então, os governos autoritários eram os maiores vilões dessa digitalização da sociedade. Mas nos últimos anos a gente vem vendo a distopia cibernética, que é o avanço do extremismo, do radicalismo e que, de certa forma, vem causando ameaças muito graves e parece que nós ainda não sabemos lidar numa sociedade em rede. Então, o processo democrático vem num desafio de colocar as instituições democráticas nesse jogo de rede. Elas muitas vezes elas agem só depois de tudo que a rede debateu, e isso é um grande problema, acredito, dos nossos tempos agora. O avanço que vem sendo dado e as preocupações sobre desinformação, extremismo, radicalismo, elas são um sintoma de uma sociedade que não consegue participar dos seus governos, exatamente porque a única maneira de participação é de 2 em 2 anos. Enquanto os governos não oferecerem canais de co-construção com a sociedade, eu acredito que vai ter uma dificuldade muito grande. As empresas, por outro lado, dentro da novos tipos de economia que vem surgindo, já vem dando uma luz de como que isso pode acontecer em rede, né? E tem um papel fundamental nessa construção, nesse debate, mas também não são as únicas, não são os únicos atores a fazer esse debate. Então, eu acredito que já está evidente que as pessoas querem participar da política. Aqui no Brasil, está claro que as pessoas estão debatendo política o tempo todo, assim como futebol e outros temas, mas ainda não há canal para que as pessoas possam participar. E esse é o maior desafio. A redefinição de fronteiras, né, historicamente eram por questões físicas, territoriais. A gente começou um debate historicamente sobre desigualdades, que a propriedade, o terreno, o campo pode gerar numa sociedade. E nos últimos tempos a digitalização da sociedade vem se mostrando como uma nova fronteira, né? Então, quem tem acesso, quem não tem, de que forma tem acesso. Um debate que tem muito no Brasil é com relação qual é a internet dos brasileiros, né? Então, a gente tem a internet gratuita hoje, bancado por grandes empresas de tecnologia, que 100 milhões de pessoas recebem, por exemplo, uma notícia e não conseguem acessar a mídia porque só utilizam, por exemplo, um WhatsApp gratuito. Então, nem elas têm como debater aquele assunto. Então, essas fronteiras elas estão cada vez mais impactando a maneira da gente se relacionar.